Hello girls, hello boys. Good morning students. How are you? Let's go. Open your notebooks. Abram o caderno de vocês hoje e vamos começar a nossa aula, ok? Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão. Então vocês olhem aí, que eu vou colocar na telinha e vocês podem ir copiando no caderno, tá bom? E aí eu vou colocar as atividades depois da explicação para vocês fazerem e também teremos um link explicativo. Dúvidas, vem no privado. Até daqui a pouco. Vamos lá para a explicação. Nós temos aí o verbo no infinitivo e no gerúndio, que nós vimos na aula passada. E nós vamos rever hoje alguns verbos. Eu tenho to work, to study, to dance e dancing, ok? Vamos falar um pouquinho sobre estes verbos no infinitivo que eu escolhi para falar hoje. Eu separei 4 frases. Eu tenho a frase aí, ó. I want to work. Eu quero trabalhar. Este verbo to work, ele está completamente no infinitivo. Quando é que eu posso dizer que um verbo está completamente no infinitivo, meus amores? Quando eu tenho to na frente. I need to study. Eu preciso estudar. Quando eu posso dizer que um verbo está completamente no infinitivo aí? Quando eu tenho to na frente do study. I need, você vê que o need é o verbo precisar, mas está conjugado. Eu preciso. I want. Want é o verbo querer, mas ele está conjugado. Ele vem logo após o sujeito I. Eu quero, né? E eu tenho aí também I like to dance. Eu gosto de dançar. Os verbos dançar e gostar, eles sempre pedem o quê? A palavrinha que ou de em português. Isso é em português. Por exemplo, eu gosto de dançar, eu gosto de brincar, eu gosto de falar, eu gosto de ler, eu gosto de todas as vezes que eu falar eu gosto de alguma coisa. Só que no inglês a gente não fala esse de, essa preposição de, essa palavrinha de. A gente não fala em inglês isso. Em inglês fica apenas I like to dance, I like to work, I like to study, tá? Study, né? I like to dancing. Eu tenho esse dancing aí, eu tenho I like to dance. O dancing está no gerúndio, gente, mas é um falso gerúndio. Porque quando eu traduzo isso, eu não posso traduzir eu gosto de dançando. Não, eu gosto de dançar. Então, neste caso, o dancing é um falso gerúndio, tá? E aí eu vou passar umas atividades para vocês completarem com os verbos no infinitivo, ok? Esse to na frente, né? Vamos falar sobre isso agora. Eu tenho aqui 3 frases, aliás, perdão, 4 frases, né? Tem aqui 4 frases na lousa. I want to work, I need to study, I like to dance. E essa última que eu já vou explicar já. I like dancing. Então, olha a primeira. I want to work. Eu quero trabalhar. Por que nós estamos usando to aqui? Porque esse verbo está completamente no infinitivo. Aí as pessoas perguntam, tudo bem, completamente no infinitivo. O que isto significa? Significa que nas conjugações em inglês, ó, um pedaço do verbo conjugado aqui, em 3 sujeitos. Verbo trabalhar, I work, you work, he works. Se você olhar a conjugação, você vai perceber que primeira pessoa, segunda pessoa, e vocês também já viram naquela aula de como conjugar, a aula número 6, de como conjugar todos os verbos da língua inglesa, que no presente a gente só conjuga na terceira pessoa. Então todas as outras pessoas, né, primeira pessoa do plural também, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural,
A conjugação é a mesma que a do infinitivo, né? O verbo não muda, ele fica inalterado. Então a única maneira de descobrir numa frase, na hora de falar, na hora de pronunciar, na hora de escrever, que um verbo está conjugado no infinitivo, né? Que ele na realidade não está conjugado, é tendo esse to na frente. Por isso que a gente sempre fala verbo to be, verbo to work, verbo to go, verbo to do, verbo to have. Essa é a diferença. Tá? A gente usa esse to para mostrar, ó, não tem ninguém conjugando, apesar de eu trabalho, tu trabalhas, se escrever igual ao verbo trabalhar no infinitivo, mas eu sei que aqui não está escrito trabalhar porque não tem um to. Já a diferença dessa frase não. Olhem só. I want to work. Eu quero trabalhar. I need to study. Eu preciso estudar. Uma outra curiosidade também, alguns verbos no português pede, né, que ou de, como o caso do verbo gostar. No português você fala, eu gosto de dançar. Esse de não existe. E algumas pessoas interpretam que esse to, na verdade, é o de. Errado, não é. Na realidade inglesa a gente fala, eu gosto dançar. E esse dançar, to dance, porque está completamente no infinitivo. Normalmente é sempre quando tem dois verbos um do lado do outro, né? Olha lá, quero trabalhar, preciso estudar, gosto de dançar. Só que cuidado, vocês viram também algumas aulas atrás, quando eu ensinei o uso do gerúndio em inglês, o ing, que às vezes o ing pode ser um falso gerúndio, né? Para economizar palavras numa frase, eu elimino esse to, por exemplo, I like to dance, eu gosto de dançar. Mas o que as pessoas também têm o hábito de fazer coloquialmente, informalmente? Tira-se esse to e pega esse verbo que estaria no infinitivo e coloca ing, coloca no gerúndio. Só que ele não faz parte de uma conjugação do gerúndio. Você não vai traduzir isso aqui como eu gosto dançando. Não. Eu gosto de dançar, um falso gerúndio. Então não se esqueçam, o to é usado para indicar que o verbo não está sendo conjugado por ninguém. Alright, people, não esqueçam.